para os bancos corridos que estão da parte de trás, para conseguirmos libertar um pouco a porta. Trabalhos da sessão de instalação dos órgãos da freguesia, portanto da Assembleia de Freguesia, neste caso. Portanto, agradeço à escola secundária e preparatória secundária, básica e secundária, Passos Manuel, na pessoa do seu diretor, todas as facilidades que deu, todo o apoio, toda a colaboração que deu, para que realizássemos esta sessão aqui na escola. Portanto, obrigada ao Dr. João Paulo Leonardo e considero-se todos os funcionários e docentes que colaboraram, também agradecidos por mim. Portanto, vou passar então ao ponto 1 da ordem de trabalhos, em que corresponde à fase em que vamos aqui, no fundo, dar posse às pessoas que foram diretamente eleitas no ato eleitoral de passadas eleições autárquicas. E, portanto, segundo até o edital que veio da Câmara, seguiu-se essa indicação e, portanto, são chamados agora para assinar e tomar posse dos elementos que eu vou designar. Para ser mais fácil, eu vou chamar de seguida a coligação Viver Lisboa, que foi a que teve o maior número de votos. E depois, a seguir, a coligação Portil Lisboa. E depois, os representantes do Partido Comunista e depois os representantes do Chega. Tenho a dizer que, da parte da coligação Viver Lisboa, que era uma coligação formada pelo PS essencialmente, mas também pelo Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE, há um dos elementos que pediu, portanto, não vai estar presente, e pediu para, portanto, ser substituída nos termos do artigo 79 da instalação. Portanto, e é o caso, portanto, da eleita Beatriz Nogueira de Alves Pereira, pelo que, no seu lugar, virá a cidadã que vinha a seguir, que não tinha sido eleita diretamente, Ana Cristina da Silva Pinto Marques. Portanto, eu vou passar a chamar os elementos da lista Coligação Viver Lisboa. E antes disso, queria dizer que tenho aqui, para assessorar, como tem sido o hábito, a funcionária Carla Ribeiro, conhecida por todos, pelo menos os que já estavam na Assembleia de Freguesia, e portanto ela estará aqui comigo a assessorar e portanto ela também já preparou a ata e portanto está a colaborar também na redação da ata. Portanto eu vou chamar os elementos e um a um assinam aqui na tomada de posse, portanto no lugar respectivo e portanto dispensamos aquela leitura habitual que elas até tinham aí, que juro, minha honra, não sei quantos, não vale a pena, não é obrigatório e por isso facilitamos assinando só. Chamo então, pela lista da coligação Viver Lisboa, Carla Sofia Lopes de Almeida, indicada pelo PS. Depois Carlos Medrano Vitor. Também. Tanto um como o outro foram indicados pelo PS na lista da coligação. Agora, Ana Sofia Gonçalves Bentinho, indicada pelo Bloco de Esquerda. Henrique Jorge Machado Ribeiro, indicado pelo PS. E agora, no lugar
candidata eleita direta Beatriz Nogueira da Luz Pereira virá assinar Ana Cristina da Silva Pinto Marques. Passamos agora então aos que foram eleitos pela lista da coligação Porto-Lisboa Moedas 2025. Pedro Miguel da Silva Duarte, indicado pelo PSD. Mariana Perri Vidal Fernandes de Almeida, indicada pelo PSD. Miguel Francisco Paula Mendes da Rocha, indicado pela Iniciativa Liberal. Gonçalo Duarte da Silva Armindo, indicado pelo PSD. Ana Filipe Rodrigues Nunes Estranho, indicada pelo CDS. Chamo agora os presentes pela lista da Coligação Democrática Unitária, indicados pelo Partido Comunista Português. Luísa Silva Rodrigues. E José Alberto Valério Diniz. E chamo o presente pela lista do Chega, Rafael Pinto Borges. Peço então, agora que já portanto, todos tomaram posse, peço à funcionária Carla Francisco que leia o ponto 1 da ata. Ponto 1. Verificação da legitimidade e identidade dos eleitos e instalação da Assembleia de Freguesia. Aos 6 dias do mês de novembro do ano de 2025, pelas 19 horas, na Escola Básica e Secundária Passos Manuel, situada na Travessa do Convento de Jesus, 1249-027, Lisboa, a Presidente Santo da Assembleia de Freguesia da Misericórdia, Maria Irene dos Santos Lopes, procedeu à instalação da Assembleia de Freguesia, resultante das eleições autárquicas ocorridas em 12 de outubro de 2025, e à verificação da legitimidade e identidade dos eleitos, a seguir indicados, que perante si compareceram em conformidade com os números 1 e 2 do artigo 8º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação. Foi escolhida para redigir e subscrever esta ata a cidadã Carla Sofia Gonçalves Ribeiro Francisco, com o cartão de cidadão número 12639502, coordenadora técnica da Junta de Freguesia da Misericórdia. Como nota prévia, a Presidente Santo informou que a eleita Beatriz Nogueira da Luz Pereira, por comunicação datada de 5 de novembro e nos termos do número 2 do artigo 76 da Lei 169/99, de 18 de setembro, renunciou ao seu mandato, sendo substituída nos termos do artigo 79 do mesmo diploma. Presentes pela lista da coligação Viver Lisboa: Carla Sofia Lopes de Almeida, PS. Carlos Medrano Vítor, PS. Ana Sofia Gonçalves Bentinho, Bloco de Esquerda. Henrique José Machado Ribeiro, PS. Ana Cristina da Silva Pinto Marques, PS Independente. Presentes na lista da coligação Porto e Lisboa Moedas 2025: Pedro Miguel da Silva Duarte, PSD Independente.
Mariana Perry Vidal Ferreira de Almeida, PSD Independente, Miguel Francisco Paula Mendes de Rocha, IEL, Gonçalo Duarte da Silva Armindo, PSD, Ana Filipa Rodrigues Nuno Trem, CDS Independente. Presentes pela lista da Coligação Democrática Unitária, Luísa Silva Rodrigues, PCP, José Alberto Valério Diniz, PCP. Presente pela lista do Chega, Rafael Pinto Borges. Obrigada. Antes de passar ao ponto 2 e 3, que são conduzidos pela nova Presidente de Junta, queria também fazer aqui uma despedida, na medida em que eu exerço funções autárquicas aqui nesta zona desde 1976, quando fui eleita pela primeira vez. E, portanto, sentida na medida em que já lá vão uns anos, portanto, iniciei as minhas funções autárquicas em 76 na Assembleia de Freguesia de Santa Catarina. Só não estive num mandato, que na altura foi na altura em que estava aqui virado à Conselha e preparar doutoramento na faculdade, onde era professor, e depois sempre estive na Assembleia de Freguesia de Santa Catarina e depois, a partir de 1989, com a tomada de posse em 90, quando o Dr. Jorge Sampaio foi para a Câmara, muitos de nós fomos desafiados e viemos para as freguesias. Estamos ali a lançar a Brito também, que foi para a freguesia da Encarnação, que se juntou com Santa Catarina, com São Paulo e com Mercedes, e foi a dar a Misericórdia. Mas nós somos nessa época também, da inauguração, portanto, como presidentes de junta. E ela até já tinha sido vereadora. Imaginem, uma vereadora passou por vontade própria para presidente de uma junta de freguesia. Normalmente é o contrário, as aspirações são ao contrário. E, portanto, eu tive 6 mandatos, na altura não havia limitação, eu também não estava a TPT, continuei a desempenhar as minhas funções na faculdade. E depois, portanto, deu-se a reforma administrativa em boa hora. Disse ao Dr. António Costa, que é uma sugestão que eu dei na altura, de Lisboa ser como outras cidades europeias, em que efetivamente as capitais tinham poderes diferentes, as freguesias, porque a Câmara, no fundo, era um monstro, por exemplo, o Departamento de Obras, portanto, tratava de uma coisa grande como de uma coisa pequena, e portanto, o que eu senti durante os anos em que fui Presidente é que estava perante uma máquina enorme e que não se conseguiu resolver as coisas. Apesar de tudo, penso que a reforma administrativa trouxe grandes proveitos à cidade. Há algumas coisas que têm que ser afinadas, mas penso que nunca as juntas de freguesia tiveram tanto poder e capacidade para dar resposta à população. E penso que a Misericórdia desempenhou muito bem isso, com todos os seus autarcas, e destaco aqui a Presidente Carla Madeira. No fundo, ela iniciou a gestão com a sua equipa, ou com as suas equipas ao longo dos 3 mandatos que decorreram na gestão da Freguesia da Misericórdia. Freguesia muito difícil, como sabem, mas penso que tem havido uma boa resposta à população, e não só, a todos aqueles que nos visitam e trabalham, etc. Portanto, queria também realçar isso. Eu acompanhei de perto porque fui Presidente da Assembleia de Freguesia Misericórdia, como estão a ver, cessante. Agora, vou passar a ser freguesa, só exigente. Portanto, o que eu quero é que, isto tenho a certeza disso, é que a nova Presidente, que a conheço bem desde sempre, também, começo por dizer que ela foi funcionária em Santa Catarina, trabalhou à conta dela, foi estudante, licenciou-se e sempre teve uma resposta para a população. Quer para os jovens inicialmente, foi onde a gente trabalhou mais, ela e o Domingos Alvarez da Encarnação, fizemos muita coisa em conjunto dentro dos programas de intervir, e tanto de cultivar longe, etc. E penso que ela vai ser uma sucessora à altura da Carla Madeira, e se calhar até vai ultrapassá-la, não sei.
Ponha-se a pau, Carla. Portanto, queria desejar a maior felicidade, não só para a Carla Almeida, como para toda a equipa, quer para todos os elementos da Assembleia, quer sejam, no fundo, do poder, quer sejam da oposição. Eu tenho experiências agradáveis e que houve aqui de colaboração, especialmente no último mandato não tanto, mas no último ano não tanto, mas noutros tenho a impressão que sim. Está ali o Eduardo Vasconcelos, que sabe que fizemos aqui umas coisas interessantes. Lembro que nós também temos aqui várias coisas que não têm, que a Câmara tem também, como seja o orçamento participativo, que nos leva muitas vezes a estarmos a debruçar-nos sobre determinadas matérias. Tivemos uns grupos de segurança, já aqui, não neste mandato, mas noutro, também porque já havia um problema grave aqui na zona, mas também posso dizer, pelo menos no meu tempo que eu fui apreciando como Presidente da Assembleia de Freguesia, é que houve sempre uma resposta boa a nível da polícia local, da polícia de proximidade, da escola segura, etc. O problema é que, geralmente, com as enchentes que vêm para aqui, é impossível, só a esquadra local e pouco mais, ou os carros de patrulha. Muitas vezes, até não sei como é que é agora, mas antigamente muitas vezes estavam estacionados no Largo da Misericórdia ou noutro sítio, atuar. Mas pronto, é uma freguesia difícil, sob esse ponto de vista, mas que tenho a impressão que também tem autarcas de maravilha, quer na oposição, quer no poder, e portanto estou convencida que não vou ser uma freguesia muito chata, uma freguesa muito chata e que as coisas vão ser resolvidas. Uma das coisas que peço é para ver se a aplicação na minha rua funciona como deve ser, porque a gente não consegue lá meter coisas, muitas vezes. E antes funcionava bem e agora não. E, portanto, é uma sugestão que eu faço, porque há muita coisa que se podia resolver, nomeadamente a nível de iluminação pública, mas já estou a falar demais, que isto não é sobre mim, é só porque me vou despedir, e como me vou despedir tenho direito a dizer mais alguma coisa. E, portanto, sendo assim, eu sei que a Carla Madeira tem alguma coisa para passar à sua sucessora. Carla Almeida, peço que venhas para a mesa, porque eu agora sei, e ela vai presidir aos próximos pontos. Simbolicamente, a Carla Madeira entregou à Carla Almeida, isto é as Carlas. E temos que nos pôr a pau, porque isto aqui, pelos vistos, está por conta de Carlas. Portanto, entregou a chave aqui da Junta. Penso que não dos outros sítios, nós temos outros sítios, não é? Mas, portanto, simbolicamente, entregou a chave da sede. E, mais uma vez, obrigada, boa tarde a todos e todas, felicidades para todos os eleitos, também para todos nós. Obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, obrigada. É tão bom ver este liceu cheio de gente maravilhosa, obrigada. E agora vamos entrar no ponto 2 e 3, eleição dos vogais da Junta de Freguesia, substituição dos membros da Assembleia eleitos para o Executivo e substituição do membro que encabeçou a lista mais votada. Vamos proceder por escrutínio secreto à eleição dos vogais da Junta de Freguesia. Cabe-me a mim, na qualidade da cidadã melhor posicionada na lista vencedora das eleições da Assembleia de Freguesia da Misericórdia, apresentar a proposta de lista. Apresento assim a seguinte lista: Carlos Medrano Vítor, Ana Sofia Gonçalves Bentinho, Henrique Jorge Machado Ribeiro, Luísa Silva Rodrigues. Vamos proceder agora à votação. Na qualidade de eleito para a Assembleia de Freguesia da Misericórdia, por ato eleitoral do dia 12 de outubro de 2025, cuja instalação teve lugar nesta data, 6 de novembro de 25, e tendo sido eleito para vogal do órgão executivo, venho por este meio comunicar a minha renúncia ao cargo de vogal, mantendo o meu lugar de eleito na Assembleia de Freguesia da Misericórdia.
Ligo com os melhores cumprimentos, Lisboa, 6 de novembro, Carlos Medrano Vítor. Faço o exposto. Se a carta depois fique junto à ata, se faz favor. Como acabámos de ver, o eleito Carlos Medrano Vítor apresentou um pedido de renúncia invocando motivos profissionais, sendo assim necessária nova eleição para o provimento do mandato em falta do vogal do Executivo. Apresento assim a votação uninominal, uninominal, o eleito José Augusto Ravasco Pato, pelo PS Independente. E peço desculpa, saltei aqui um ponto. Do órgão executivo, temos que proceder à substituição dos 3 membros, que entretanto saíram para a Junta de Freguesia, de acordo com o artigo 11 da Lei 169/99, de 18 de setembro, tendo sido, me passa a chamar, não é? Pronto. José Augusto Ravasco Pato. Peço desculpa, é a minha primeira vez, portanto é normal que surja assim algumas atrapalhadas, está bem, não levem a mal. Estamos sempre a aprender, por isso é que estamos na escola. Passa a chamar. Para ali. Sim, da nossa para ali. Catarina Valente Ferreira Pereira Ramalho, do Bloco de Esquerda. Vamos agora proceder à substituição do terceiro elemento que falta, Ana Sara Camarinha da Cunha e Sousa Pinto, PCP Independente. A nova eleição para o provimento do mandato em falta do vogal do Executivo, eu proponho à votação uninominal o eleito José Augusto Ravasco Pato, PS Independente. Vamos distribuir novamente os papelinhos para votação. Obrigada. E 7 a favor. Vou proceder de imediato à substituição do último membro a integrar o Executivo, bem como à substituição do membro que encabeçou a lista mais votada, tendo sido verificada a entidade e legitimidade do seguinte eleito. Passo a chamar Diogo da Cunha e Lorena da Silva. Vou chamar Maria Alfreda Ferreira da Fonseca, eu PS Independente. Esqueci-me de dizer que o Diogo também é do PS Independente.
conjugais eleitos, passo a citar, Ana Sofia Gonçalves Bentinho, Henrique Jorge Machado Ribeiro, Luísa Silva Rodrigues e José Augusto Ravasco Pato. Assim dou posse aos vogais da Junta, os mesmos passarão a ocupar os seus lugares na mesa do órgão e vão assinar os respectivos termos de posse. Ponto 2 e 3. Eleição dos vogais da Junta de Freguesia, substituição dos membros da Assembleia eleitos para o Executivo e substituição do membro que encabeçou a lista mais votada. Sob a presidência de Carla Sofia Lopes de Almeida, na qualidade de cidadã melhor posicionada na lista vencedora das eleições da Assembleia de Freguesia da Misericórdia, realizadas em 12 de outubro de 2025, reuniu a Assembleia de Freguesia para proceder por escrutínio secreto à eleição dos vogais da Junta de Freguesia, apresentada que foi pela Presidente a seguinte lista: Carlos Medrano Vítor, Ana Sofia Gonçalves Bentinho, Henrique Jorge Machado Ribeiro, Luísa Silva Rodrigues. Foi essa lista posta à votação por escrutínio secreto, tendo sido aprovada com o seguinte resultado: votos a favor 7, votos contra 0, abstenções 6. O eleito Carlos Medrano Vítor apresentou um pedido de renúncia do seu mandato como vogal da Junta de Freguesia, invocando motivos profissionais, pelo que voltou a ocupar o seu lugar de eleito na Assembleia de Freguesia, nos termos dos expostos nos artigos 75, número 3 e 76, número 1 e 2 da Lei 169/99, de 18 de setembro. Por forma a constituir novamente a Assembleia de Freguesia e previamente à apresentação do nome do novo eleito para vogal do órgão executivo, procedeu-se à substituição dos 3 membros que, entretanto, saíram para a Junta de Freguesia, de acordo com o artigo 11 da Lei 169/99, de 18 de setembro, tendo sido verificada a identidade e legitimidade dos seguintes eleitos: José Augusto Ravasco Pato, PS Independente; Catarina Valente Ferreira Pereira Ramalho, Bloco de Esquerda; Ana Sara Camarinha da Cunha e Sousa Pinto, PCP Independente. Sendo necessária nova eleição para provimento do mandato em falta de vogal do Executivo, a Presidente da Junta de Freguesia apresentou a votação uninominal o eleito José Augusto Ravasco Pato, PS Independente. Após votação por escrutínio secreto, obteve-se o seguinte resultado: votos a favor 7, votos contra 5, abstenções 1. Procedeu-se de imediato à substituição do último membro a integrar o Executivo, bem como à substituição do membro que encabeçou a lista mais votada, de acordo com o artigo 11º da Lei 169/99, 18 de setembro, tendo sido verificada a identidade e legitimidade dos seguintes eleitos: Diogo da Cunha Lorena da Silva, PS Independente; Maria Alfreda Ferreira da Fonseca, PS Independente. Estando constituído o Executivo, com os vogais eleitos Ana Sofia Gonçalves Bentinho, Henrique Jorge Machado Ribeiro, Luísa Silva Rodrigues e José Augusto Ravasco Pato. Os mesmos passaram a ocupar os seus lugares na mesa do órgão executivo com a Presidente da Junta de Freguesia, Carla Sofia Lopes de Almeida. Cunha e Lorena da Silva a seguinte lista para a mesa da Assembleia: Carlos Medrano Vítor, Presidente; Ana Cristina da Silva Pinto Marques, Primeira Secretária; Maria Alfreda Ferreira da Fonseca, Segunda Secretária. Pergunto se há mais alguma proposta de lista. Concluo que o silêncio, quem cala consente, não existe. Então, vamos pôr a lista apresentada à votação secreta. Mais uma votação. Pulei ao ponto 4 da ata. Ponto 4. Eleição da mesa da Assembleia de Freguesia. Foi apresentada pelos membros da Assembleia Diogo da Cunha Lorena da Silva e Catarina Valente Ferreira Pereira Ramalho a seguinte lista para a mesa da Assembleia: Carlos Medrano Vítor, Presidente; Ana Cristina da Silva Pinto Marques, Primeira Secretária; Maria Alfreda Ferreira da Fonseca, Segunda Secretária;
Foi essa lista posta à votação secreta, tendo sido aprovada com o seguinte resultado: votos a favor de 7, votos contra 0, abstenções 6. Assim sendo, a Presidente em exercício da posse aos membros eleitos para a mesa da Assembleia de Freguesia. A nova mesa eleita assumiu as suas funções. Muito boa noite. Também é a minha primeira vez, portanto, tenho aqui um grande peso nas costas. Não é fácil substituir a doutora Irene Lopes nisto, pessoa com muito prezo. Tinha aqui um pontinho para ela, mas prefiro dizer, desde já, pessoa com muito prezo, conheço há muitos anos, uma vida dedicada em prol da causa pública, e já tivemos muitos aplausos e por isso o meu apreço pessoal também por toda essa vida dedicada. Minhas senhoras e meus senhores, tenho que ter aqui uma cabouzinha, já sabem. A todos saúde e agradeço a presença nesta ato de instalação dos órgãos representativos da Freguesia da Misericórdia. Uma saudação especial a todos os eleitos e, em particular, à Presidente de Junta, doutora Carla Almeida, e aos restantes vogais do Executivo, que, estou certo, irão continuar a contribuir decisivamente para a construção de uma freguesia da misericórdia dinâmica e próxima das pessoas, com respostas eficazes e céleres aos crescentes problemas do cotidiano. É com muita honra, satisfação e responsabilidade que assumo o cargo de Presidente da Assembleia de Freguesia da Misericórdia. Tudo farei para termos uma Assembleia de Freguesia atuante e dialogante, que acompanhe o trabalho da Junta e promova o envolvimento e a participação da população, das instituições e das associações representativas na definição e implementação de políticas locais adequadas. Viva a Freguesia da Misericórdia, viva Lisboa! Relativamente ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, discussão e aprovação do regimento da Assembleia, proponho que este ponto seja tratado numa próxima reunião de continuação desta sessão, devendo a Assembleia de Freguesia reger-se, entretanto, do regimento aprovado pela Assembleia de Freguesia cessante. Peço à funcionária Carla Francisco que leia o ponto 5 da ata. Entre a mesa saudam os presentes. Ponto 5 da Ordem de Trabalhos, discussão e aprovação do regimento da Assembleia, fosse tratado numa próxima reunião da Assembleia de Freguesia. Foi aceito. O Presidente da Assembleia deu a palavra à Presidente de Junta de Freguesia para uma intervenção alusiva ao ato ocorrido de instalação dos órgãos. Para constar e devidos efeitos, lavrou o presente ata que vai ser lida em voz alta, na presença simultânea de todos os intervenientes e que por todos vai ser assinado e rubricado. Doutora Carla Almeida, para um breve discurso alusivo ao ato ocorrido. Vou ver se eu consigo ler aqui, porque isto é quase do meu tamanho, não sei. Mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde, boa noite. Boa noite a todos. Começo por agradecer a presença das entidades que aqui estão e, se me falhar alguém, peço imensa desculpa, desde já. Portanto, começamos. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia da Misericórdia, a cessante, caras e caros autarcas das freguesias de Lisboa, caro provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, caro comandante do Comando Territorial de Lisboa da GNR, caros representantes das Forças de Segurança, comandante da Polícia Municipal de Lisboa e comandante da 3ª Esquadra da PSP Bairro Alto,
caro comandante dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, caros dirigentes e representantes de instituições, associações e coletividades, caros moradores e comerciantes, caras e caros trabalhadores da Junta de Freguesia, queridos familiares e amigos, caros convidados, minhas senhoras, meus senhores. Não sei muito maçuda, mas no outro dia mandaram-me carejar e eu vou ter que carejar um bocadinho, portanto isto agora ficou mal. Pronto, só para desanuviar. Hoje, com o coração cheio de gratidão e o profundo sentido de responsabilidade que me foi confiado, assumo humildemente as funções de Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia. Este é o dia em que a confiança das nossas gentes se transforma num compromisso firme. Trabalhar, escutar e estar presente. Agradeço do fundo do coração a todas e a todos os que confiaram em nós no dia 12 de outubro. Escolheram um projeto e uma equipa. Essa escolha é agora a nossa missão. Conto com quem quiser dar o melhor de si à misericórdia, porque esta missão é de todas e todos nós. Serei uma Presidente presente, dedicada e determinada, em nome das nossas gentes, em nome deste território. Todos somos misericórdia e todos vamos viver misericórdia. As minhas palavras seguintes são de agradecimento ao professor João Paulo, que gentilmente abriu as portas da escola, do nosso querido Liceu Passos Manuel, para este ato tão nobre e democrático como a instalação e tomada de posse dos órgãos eleitos locais. Obrigada, professor João Paulo. A escolha deste local não foi por acaso. A escola é mais do que um edifício. É um farol que ilumina o caminho do conhecimento. É o berço onde se semeiam os sonhos e se cultivam os valores que sustentam uma comunidade. Este lugar é uma marca na minha vida e na vida de todos os que estudaram na Freguesia da Misericórdia. Aqui aprendemos a ler o mundo, a escrever o futuro, a somar amizades e a dividir responsabilidades. Foi neste espaço que muitos de nós descobrimos que a educação é a chave que abre portas, que a escola é o coração pulsante de uma sociedade justa e solidária. Obrigada. Caras freguesas, caros fregueses, caras amigas, caros amigos, caras e caros colegas. Para mim e para a equipa que me acompanha, a política só faz sentido se for feita com o coração e com os pés bem assentes no chão da comunidade. Estamos aqui por uma razão simples e poderosa: servir as pessoas. A população da Misericórdia pode contar connosco sempre para defender as pessoas, para proteger o território, para lutar por uma vida mais digna, mais tranquila e mais justa. Sabemos bem o que tem acontecido à nossa freguesia. A gentrificação acelerada tem transformado casas em negócios e vizinhos em números. E tudo isto perante a indiferença ou a inação de quem podia ter travado esta tendência. A misericórdia não está à venda. A misericórdia é para viver, não é para explorar. Estaremos também na linha da frente das lutas justas pelo direito à tranquilidade e segurança. Defendemos uma política equilibrada para a noite, onde haja espaço para viver e para trabalhar, mas sem que o descanso dos residentes seja sacrificado. Defendemos o cumprimento integral da legislação existente. Queremos mais fiscalização, mais luz nas ruas, mais respeito por quem aqui vive. Esperamos que a Câmara Municipal de Lisboa esteja à altura. Se tiver, terá nesta junta uma parceria. Se não estiver, sabe que estaremos na rua, na comunicação social, na Assembleia Municipal, na Câmara, a denunciar, a resistir e a lutar. Foi com esse espírito que a misericórdia votou. Foi com esse espírito que a misericórdia votou, e é com esse compromisso
que vamos honrar cada voto, cada esperança e cada pessoa. Caras vizinhas e caros vizinhos, esta Presidente e este Executivo estão inteiramente ao vosso serviço. Estamos aqui para ouvir, cuidar e agir. Cada compromisso que assumimos é para cumprir, com verdade, transparência e proximidade. E assumimos também o dever de prestar contas com regularidade e respeito. A política local vive-se ao lado das pessoas, é feita com quem dá alma à misericórdia. A nossa população, as nossas associações, as nossas coletividades, as nossas forças vivas, as nossas entidades. Os rostos que mantêm viva a tradição e a identidade deste território que é único e é nosso. Aqui, ninguém fica para trás, independentemente da origem, da condição social ou do género. Cada pessoa conta, cada história importa. Contem connosco para cuidar de quem cá vive, trabalha ou estuda, para defender o bem comum, para construir juntos uma misericórdia mais justa, mais próxima, mais viva. Contem também com os nossos trabalhadores, são eles a linha da frente do serviço público, essenciais para que a misericórdia seja bem servida todos os dias. Da nossa parte terá uma junta atenta, próxima e disponível. Da vossa esperamos dedicação, profissionalismo e orgulho em servir este território que é de todos nós. Contamos convosco para prestar um serviço cada vez melhor à nossa população, porque é isso que justifica o vosso trabalho e o nosso. Desejo-vos sucesso, realização profissional e, acima de tudo, orgulho em fazer parte desta missão coletiva. Juntos, damos vida à misericórdia. Não posso terminar sem uma palavra especial para duas grandes mulheres das inúmeras que eu por acaso tenho o privilégio de conhecer. Não podia estar aqui a enunciá-las a todas, peço desculpa, perdoem, mas vou falar de duas. De duas grandes amigas, duas camaradas que são referências da minha vida e que ficarão na história da misericórdia. E nelas, uma palavra de gratidão e de apreço por todas e todos os autarcas que integraram e construíram esta bela freguesia ao longo destes anos, e peço desde já uma salva de palmas para eles. A Irene Lopes, que será sempre uma figura de referência e que hoje termina funções como uma grande Presidente da Assembleia de Freguesia. Uma mulher que trabalhou incansavelmente pela comunidade, com sentido cívico e de serviço público, que nos inspira, que muito me inspirou e que muito me ensinou. Obrigada. Obrigada pelo apoio, pelo exemplo que é, que foi e que será para mim e para todos nós. A Carla Madeira, uma grande Presidente de Junta, que hoje termina funções, sei que continuará a servir Lisboa como vereadora com a mesma paixão e com a mesma entrega. Obrigado por tudo, Carla. Irene, Carla, foi uma honra caminhar ao vosso lado. Espero estar à altura do vosso legado. Caras fregueses e caros fregueses, sentir justiça leva-me a deixar uma palavra de agradecimento à minha família, aos meus amigos e a todos e todas os que sempre acreditaram em mim e me deram forças para abraçar esta missão. Obrigada pelo apoio constante, pela presença nos momentos difíceis e pela compreensão nas minhas ausências. A boa notícia é que, nos próximos 4 anos, poderei continuar a sentir-me realizada ao serviço das nossas gentes, das nossas vizinhas e dos nossos vizinhos.
Obrigada a todas e a todos por me darem o privilégio da vossa presença neste dia tão especial. Que honra para mim. Muito obrigada. Gostaria muito de ter aqui presente a minha mãe. A saúde dela não o permite, mas sei que estamos sempre juntos. Mãe, obrigada por tanto. Quem me conhece sabe, sou mulher de palavra e mais do que discursos, prefiro pôr as mãos à obra. Termino como comecei, com verdade, com emoção, com compromisso. Para mim só faz sentido estar na política para servir, para cuidar, para transformar. Faço minhas as palavras de Zeca Afonso: bem-vindo seja quem vier por bem. Vamos a isso, vamos viver a misericórdia, mãos à obra. Viva a misericórdia, viva a misericórdia. Obrigada a todos.